tem como? Aos amados irmãos que estão aqui, aqueles que nos assistem pela internet. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Se não for para te adorar, por que eu nasci? Diante do trono,
eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diga para o Senhor: Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus
Boa noite a todos, os presentes e aqueles que também estão presentes via internet. Deus abençoe você, participe com alegria da nossa celebração. Tenho muita alegria em convidar o Fabiano, a Dilciane, para este tempo de consagração da sua casa. Aleluia! As alianças. Graças a Deus. E eu quero que você estenda a sua mão e você coloque a sua mão esquerda sobre a mão esquerda dela. Isso. Irmãos, há 13 anos eles caminham juntos. E na última sexta-feira eles consumaram diante da justiça aquilo que é tão importante para todos nós. Eles se casaram finalmente. Eu quero chamar a filhinha deles aqui. Vem cá. O vovô, a vovó. E se tiver mais alguém da família aí. Quando Deus começa a trabalhar no coração, a resposta às muitas orações, elas são respondidas de forma clara, prática, e isso nos alegra muito o coração. Peço que você fique em pé, estenda a sua mão sobre a vida deste casal, desta família. Família é bênção de Deus. Família é projeto de Deus. Família é o que há de melhor na face da terra, porque foi a primeira instituição criada pelo nosso Deus. Ele trouxe a mulher ao homem, e o homem ficou tão feliz, tão satisfeito. Ele só tinha muitos animais naquela época para cuidar, mas não se achava para ele alguém criado pelo Senhor que lhe fosse idônea, que pudesse pensar com ele, ajudá-lo, ser companheira, ser parceira. E Deus, por meio de Eva, completou o que faltava a Adão. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E nós louvamos a Deus por esta família tão linda e que vai crescer mais ainda. Vai crescer. Estenda sua mão agora sobre esta família. Quero convidar o pastor Elisier, que é o pastor de comunhão, que vem aqui à frente, estender a mão sobre este casal, enquanto nós vamos consagrar as alianças. Pai Santo, obrigado, Pai, muito obrigado, porque quando um casal se aproxima do Senhor, o Senhor vai tocando o coração, vai tocando a mente, vai tratando as áreas que precisam ser tratadas. Há muitas coisas, Senhor, que Dilciane e Fabiano viveram, mas a melhor parte da estrada deles está começando hoje. Debaixo da tua bênção, abra ainda mais a mente e o coração deste casal, para que eles continuem firmes na presença do Senhor, consumando dia após dia o seu casamento e a sua aliança diante do Senhor. Pai Santo, obrigado, porque Dilciane e Fabiano não saem das nossas orações, e que em nome de Jesus, por meio do ministério desta igreja, do amor, do acolhimento, daquilo que entendemos ser o teu sonho para a tua casa de oração, uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja que participa, uma igreja santa. Que o impacto desta igreja seja tão real a eles quanto o ar que eles estão respirando agora. Nós abençoamos com a tua bênção aquilo que o Senhor já abençoou na eternidade,
porque família é projeto teu, é sonho teu, é resposta às necessidades do homem e da mulher. E ninguém, nenhuma lei, nenhum governo, nenhum sistema pode apagar aquilo que a tua palavra, que é eterna, disse para todos nós, que o Senhor fez homem e mulher, e assim deve ser por toda a eternidade. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por esta edificação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Adore comigo. Onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do autor e consumador da nossa fé. Amém. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir, prepare-se, o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um, só o Senhor, um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Ele não está mais lá. Voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Cante comigo. Glória, glória ao autor da minha fé.
glória, glória ao autor da minha fé. Você pode se colocar de pé para adorar ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dadas ao nome de quem merece, o Senhor Jesus. Ele morreu por mim e por você, e Ele está aqui nesse lugar para receber a sua adoração nessa hora. Então cante bem forte, porque não é para mim, é para Ele. Glórias ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Para Ele, somente para Ele, Ele é digno. Aleluia. Olá, queridos irmãos, congregados e amigos que acompanham a Primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem ligados! O Agenda começa agora! Estamos no mês de aniversário de nossa igreja. 101 anos de história cristã evangélica batista em nossa cidade. Desde seu início, em 19 de novembro de 1916, com o pastor e missionário William Edwin Etzminger, nossa igreja vem ao longo dos anos pregando a palavra de Deus com fidelidade e afinco. Queridos, hoje vamos falar sobre um extraordinário homem de Deus, missionário da Junta de Richmond e fundador do trabalho evangélico no Brasil e em Maricá, e em outras cidades do Brasil e do mundo. Ele participou da elaboração do cantor cristão com pelo menos 72 hinos, o nosso fundador. William Edwin Etzminger nasceu em 25 de dezembro de 1859, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Faleceu em 11 de janeiro de 1930 em Petrópolis. Foi um dos missionários batistas norte-americanos usado por Deus para trazer à nossa cidade a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ele também era músico e escritor. Etzminger foi um dos 6 missionários da Junta de Missões Estrangeiras pioneiros no Brasil, assim como William Begbie, Zachary Taylor, Salomão Ginsburg, Eurico Nelson e James Taylor. Etzminger casou-se com Maggie Grace Griffith em abril de 1891. O casal, enviado pela Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, sediada em Richmond, Virgínia, chegou a Salvador, Bahia, em 11 de agosto de 1891. Acometido por febre amarela e malária, o casal, pouco tempo depois, foi para a cidade do Recife. Na capital pernambucana, morreram os filhos Margarida e William Júnior, onde o casal permaneceu durante mais de 7 anos. Em 1900, com sua esposa muito doente, Etzminger transferiu sua residência para Nova Friburgo, Rio de Janeiro.
Em janeiro de 1901, a Convenção Batista Brasileira fundou o Jornal Batista. De 1901 a 1919, ele foi diretor deste periódico denominacional. Depois de Salomão Ginsburg, Enzminger foi o maior inógrafo entre os missionários no Brasil. Ele escreveu, traduziu ou adaptou 72 letras de hinos para o nosso cantor cristão. Falecida sua esposa Maggie Grace em 1920, em 1922 casou-se novamente, agora com a missionária Amélia Joyce. Enzminger foi pastor da primeira igreja batista em Niterói, de onde surgiu a Congregação Batista em Maricá, em 1915. Por divergências doutrinárias com o jovem líder Jorge Viana, a congregação rachou e foi reorganizada agora com igreja em 19 de novembro de 1916. Por conta das divergências, nossa igreja foi uma das primeiras igrejas batistas do Brasil a adotar a confissão doutrinária dos batistas brasileiros. No próximo Agenda, continuaremos contando um pouco mais sobre a nossa história. Fique agora com os aniversariantes desta semana. Parabéns a todos vocês! Sábado, dia 18, musical Faz-nos Um e a reflexão com o nosso pastor. Domingo, dia 19, manhã e noite com o pastor José Armando Sidaco, na Igreja Batista em Barra do Imbuí, Teresópolis. Venha e traga a sua família. A história da nossa igreja é marcada por firmeza bíblica doutrinária no ensino das Escrituras Sagradas e, sem dúvida alguma, em nosso ministério, junto a esta congregação, não será diferente. Nós seguiremos o conselho a seguir. Não removas os antigos marcos que teus pais colocaram. Provérbios 22, verso 28. Nós não removeremos, nós vamos estabelecê-los. Vamos juntos, PIB! Aquele que aspira o episcopado, excelente obra deseja. É com muita alegria que nossa igreja convida a todos para o concílio examinatório em teologia para os irmãos Miguel Sardinha, William Ernesto e João Carlos, no sábado, dia 25 de novembro, aqui na igreja, às 9 da manhã. E sendo aprovados, o culto de consagração será no mesmo dia, às 19h30. Orem por esses irmãos. O Agenda fica por aqui. Fiquem ligados em tudo que acontece na nossa igreja pelo nosso aplicativo. Nos acompanhem também nas redes sociais e assistam os nossos cultos ao vivo pelo Facebook. Até o próximo! Boa noite, Primeira Igreja Batista em Maricá. Boa noite também aos nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo pela internet. Com muita alegria que estamos nesta noite para falar do grande amor de Deus por nós, e é por isso que estamos aqui reunidos, para transmitir isto àqueles que estão ao alcance de nossa voz. Hoje, como promotor de missões da Primeira Igreja Batista em Maricá, nós estamos encerrando
a campanha de missões nacionais 2017. Se conecte com missões nacionais. Não fique de fora desta oportunidade. Vai ser um privilégio, com certeza, abençoadora para cada pessoa que participar desta oportunidade, porque nós vamos estar estendendo as nossas mãos até os confins da nossa pátria, missões nacionais. Estaremos alcançando aqueles que não têm o privilégio de ter todo este aparato que temos aqui nesta noite, mas temos pessoas que doam suas vidas para ir e falar àquelas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Participe, colabore para que nós possamos alcançar nosso alvo de missões nacionais 2017. É apenas 17 milhões de reais, mas nós precisamos alcançar também o nosso, da Primeira Igreja Batista Maricá, apenas 14 mil reais. Não fique de fora e faça com que nós possamos levar mais missionários até os confins da nossa pátria. Nós vamos estar falando o nosso tema, Jesus, Transformação e Vida, e também a nossa divisa e o nosso hino. Depois que nós fizermos tudo isto, nosso levita, a equipe de louvor, vão estar subindo e nós vamos cantar um hino para então nós estarmos fazendo a entrega da nossa oferta de missões nacionais, também dos nossos dízimos e as ofertas alçadas que os irmãos já prepararam para esta noite. Vamos então falar o nosso tema bem animados. Eu queria pedir ao auditório para ficar de pé mais uma vez. Nós vamos ter um bom tempo sentados ouvindo Deus falar a nós, mas nós precisamos expressar com muita alegria aquilo que vai em nossos corações nesta noite. Vamos falar com bastante empolgação da maneira que você preparou o seu alvo para missões. Você vai estar falando agora com muita empolgação, com muita alegria em seu coração. Vamos lá? Jesus, transformação e vida. Que possa, de fato, Jesus está transformando vidas aqui nesta noite e até os confins de nossa pátria. Agora, nossa divisa. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. Não podemos esquecer o nosso endereço, para que quando lembrarmos aquele verso, mas se soubermos o endereço fica fácil. Agora nosso hino, vamos acompanhar a nossa multimídia e vamos cantar bem animados. Este mundo sem cor, e aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera.
poder sentar. É isso que temos feito a cada dia. Falar que Jesus transforma vidas. Este é o nosso objetivo. Nós vamos estar agora cantando. Você que preparou a sua oferta de missões nacionais, você que tem o seu dízimo, você possa estar, enquanto cantamos, trazendo esta oferta, depositando aqui no altar do Senhor, para que ela seja enviada para aquele fim já específico, que é missões nacionais. E seus dízimos serão empregados com muito carinho, com muita dedicação e com muita responsabilidade para os objetivos que a igreja tem para este fim. Cabeça, vamos estar falando com o nosso Deus nesta hora. Senhor, nós queremos, diante de Ti, neste momento, declarar que só Jesus é a esperança para a nossa nação. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois, conforme nós cantamos, ó Pai. Não há outra explicação. É o Senhor que realiza a obra transformadora, ó Pai.
Senhor, nós queremos ser parte disso, ó Pai. E para isso nós fazemos uma coisa tão pequena, ó Deus. Nós queremos de alguma maneira, ó Deus, ajudar a levar o Evangelho a todas as cidades, todos os estados que carecem, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, ó Pai. Então, Senhor, que o Senhor possa aceitar, ó Deus, esta pequena oferta levantada por esta humilde igreja, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, possa utilizar esses recursos da melhor maneira possível. Que o Senhor possa estar dando a orientação, discernimento necessário a toda a administração da Junta de Missões Nacionais, para que cada centavo depositado neste altar pelo Teu povo seja utilizado para a pregação do Evangelho, que vidas possam ser salvas, que possamos ver muitos e muitos exemplos como esses que acabamos de assistir e assistimos ao longo desse mês, neste vídeo preparado pela Junta de Missões, o antes e o depois. Vidas destruídas, vidas destroçadas, mas que pelo poder que há no nome de Jesus foram restauradas, ó Pai. Te rendemos graças por isso, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa multiplicar essa oferta levantada e assim como as ofertas de todas as igrejas batistas, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos agora, ó Pai, também te agradecer pelos dízimos que foram depositados no Teu altar esta noite. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Que esses 10% aqui depositados que seja o reflexo, ó Deus, de 100% de uma vida que está entregue a Ti, ó Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um de nós e continue a nos abençoar no decorrer deste culto, em nome de Jesus, amém, Senhor. Primeiro eu tenho que pegar o celular de vocês. Eu vou deixar vocês na sala de espera, que daí eu vou avisar o pessoal que vocês já estão aqui. Aí depois eu levo vocês pro teste. Podem sentar aí, fiquem à vontade. Vamos lá. No mundo onde crianças crescem órfãs de pais vivos, sendo educadas, sendo ensinadas pela televisão, sendo educadas, sendo ensinadas pelo celular, pelo videogame, que nós possamos ter essa preocupação de sermos pais, de sermos avós presentes,
você possa separar um tempo para brincar com seu filho, para jogar um futebol, mesmo que você não consiga correr com ele, né? Mesmo que ele deixe você para trás, na poeira, mas separe um tempo para jogar uma bola com seu filho, para se divertir, para rir. Como isso é importante, como isso faz diferença na vida de uma criança, né? Pilares de uma igreja saudável. Eu queria começar lendo alguns textos da palavra de Deus. Eu confesso que toda vez que a gente assume o púlpito, o pastor Cândido estava falando hoje pela manhã, que quando a gente vai preparando a mensagem, primeiro a gente recebe o baque, né? Primeiro a gente chora, a gente apanha, desce amargo, né? Ontem ainda eu estava meditando ainda no texto, né? Minha esposa falou: amor, o que houve? Eu estava com a cara inchada de tanto que eu estava chorando, né? Mas essa palavra, ela precisa ser verdade em nós. Precisamos refletir a luz de Cristo, não apenas na nossa família, não apenas com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, mas também na vida daqueles que nós nem conhecemos. Eles precisam ver um Cristo vivo em cada um de nós. Eu queria começar lendo um texto, Mateus capítulo 4, eu acho que vai ser posto aqui, não sei se a tradução está igual, né? A Michele se esforçou ali para botar a tradução igual à minha tradução. Mateus capítulo 4, versículo 19. Foi o chamado de Jesus para os apóstolos. E diz assim um texto: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Sublinhe esse versículo aí na sua Bíblia. Ainda, Mateus 5, versículo 13, primeira parte diz: vós sois o sal da terra. Versículo 14, a primeira parte diz: vós sois a luz do mundo. E agora o versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Dá um pulo para Mateus capítulo 16. O versículo 16: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles foram chamados para ser pescadores de homens. Fomos chamados para sermos sal da terra. Fomos chamados para sermos luz do mundo. Fomos chamados para apontarmos para Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele precisa viver em nós, Ele precisa reinar em nós. Tudo isso, os discípulos, os apóstolos, estavam aprendendo com Jesus. Estavam caminhando com Jesus naquele ministério, dia após dia, sendo discipulados, Jesus presente com eles ali. Se você caminhar um pouquinho mais para frente, Marcos capítulo 10, versículo 32 ao 34, Jesus diz assim para eles: e estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos, e estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus já começava a falar claramente com os discípulos que era necessário ele passar pela cruz. Lá em Lucas ainda, no capítulo 15, são bastantes textos, né? 15, ou melhor, desculpe, Lucas 18, 15 não, 18. Estou enxergando mal já.
31 ao 34, novamente Jesus prediz assim: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Só até aqui. Ó Deus, a tua palavra, ela fala por si só, fala aos nossos corações, provoca em nós transformação, provoca em nós libertação, Senhor, que seja noite de salvação para a tua glória, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Aqui Jesus já falava abertamente com os discípulos que ele deveria passar agora pela cruz, e a sua palavra era dita de uma forma bem audível: eu vou ser escarnecido, vão cuspir, vão me bater, vão tirar a minha vida, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Só que essas palavras estavam encobertas para aqueles discípulos, eles não entendiam aquelas palavras, e hoje tem muita gente ainda sem entender a palavra. Conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra, é preciso termos intimidade com os dois, com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. O próprio Jesus, ele nos diz lá em Mateus 22, 29, errais. Por quê? Porque não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus, nós erramos por não conhecê-las. Existe hoje em nosso meio uma geração que é analfabeta de Bíblia. Muitos estão achando aí, como é que é o nome daquele joguinho? De achar Pokémon? Pokémon Go. Pokémon Go. Eu quero ver achar Obadias. Eu quero ver achar Miqueias, Jonas, Joel. Muitos estão caminhando. Muitos estão caminhando para longe da palavra de Deus. Muitos estão fugindo da palavra. É preciso que nós venhamos a cada dia a nos alimentar da palavra de Deus, a orar usando a palavra de Deus, a falar segundo a palavra de Deus. É preciso que essa palavra esteja correndo em nossas veias. É preciso que essa palavra seja parte integrante em nossa vida. É preciso que essa palavra seja verdade em nós. E quando essa palavra é verdade em nós, é verdade em nossa vida, sabe o que significa isso? Significa que Cristo reina. Amém? Significa que Cristo vive através de você. Cristo vive em nós, significa dizer, o reino de Deus é chegado. Agora, quando nós não vivemos a palavra, quando não aplicamos a nossa vida, quando nos esquecemos da palavra, é como se Jesus não vivesse, é como se Jesus não reinasse, é como se Jesus não vivesse em nós, é como se Jesus permanecesse crucificado, preso àquela cruz. Quando essa palavra não é verdade em minha vida, é como se Jesus estivesse preso lá naquele túmulo onde o depositaram. E lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 1 até o versículo 7, e é aqui que eu quero me deter um pouquinho. Jesus já havia passado pelo seu momento de grande pressão. Ele já havia suado gotas de sangue lá no Getsemane. Aquela noite ele foi preso. Já naquela madrugada ele foi julgado. E já na sexta-feira ele já estava sendo crucificado. E já na hora nona, às 15 horas, ele estava rendendo o espírito, gritando, Tetelestai.
está consumado. E alguns fatos aconteceram após o terceiro dia. Grande pressão ele passou. E quando chegou o domingo pela manhã, bem cedo, algumas mulheres foram lá naquele túmulo. Olha o texto que diz. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Queridos, alguns fatos acontecem aqui. E a primeira coisa que eu quero falar nesse texto aqui, é a primeira pergunta que eu quero fazer a cada um de nós, é para você responder no seu coração: qual Jesus você tem buscado? A qual Jesus você tem servido? A qual Jesus você entregou a sua vida? Porque muitos estão como essas mulheres, estão buscando um Cristo morto, um Cristo que não vive, um Cristo que não faz diferença. Aqui no texto, a preocupação dessas pessoas era de preparar o corpo para o sepultamento definitivo, que ainda haveria de acontecer. A preocupação era como vamos remover aquela pedra. Buscavam um Cristo morto, um Cristo incapaz, e muitos hoje querem servir a um Cristo morto. Querem servir um Cristo morto. Um Cristo que morreu e ficou morto, não faz diferença na vida de ninguém. Será que é esse Cristo que eu, que você, que nós temos buscado? Porque onde eu vivo, onde você vive, e Cristo continua morto, é dessa forma. Vou viver do meu jeito, vou falar do meu jeito, vou agir do meu jeito. O que Paulo diz em Gálatas 2, versículo 20, quem sabe de cor? Não. Gálatas 2:20. Já estou vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo diz: olha, eu morri, quem vive em mim é Cristo. Um Cristo morto, ele é guiado. Um Cristo morto, ele é conduzido, ele é levado. Certa vez eu morava na Ilha da Conceição, e lá tem a igreja católica da Ilha da Conceição. E lá tem um período que acontece a procissão, onde eles pegam os deuses mortos, colocam numa padiola, e saem a procissão carregando aquela imagem para cima e para baixo, sobe, morre, passa pela rua e vai. É carregado. É um Deus assim que nós queremos servir? Um Deus que depende da minha força para se mover daqui para o outro lado da rua? O nosso Cristo, ele não ficou morto. Um Cristo morto é para aqueles que buscam apenas bênçãos. Um Cristo morto é para aqueles que estão atrás de salvação, que estão atrás apenas de sinais, de milagres, e não comprometimento. Um Cristo morto é para aqueles que querem viver sem um compromisso real. É para aqueles que querem viver a vida no aqui e agora. Fazer o que bem desejarem, viver da forma que quiserem. Se esquecem de que o Deus que abençoa, ele é maior do que as suas bênçãos. Buscam as bênçãos por o aqui e agora. Nós não servimos a um Cristo morto, irmãos. Nós servimos a um Cristo vivo, e o nosso viver diário precisa refletir um Cristo vivo em nós.
Um Cristo que guia, um Cristo que nos conduz, um Cristo que transforma, um Cristo que abençoa vidas. A morte não pôde com Cristo, Ele a venceu. Eu digo que nada pode parar, nada pode conter, nenhum recipiente pode conter a graça de Deus. Nada, 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 nada. A vida que Jesus dá, tudo de bom, tudo de amável, tudo de necessário que Deus nos dá, sempre haverá de transbordar em nossas mãos. Você não consegue segurar só para você. É impossível você conter o amor de Deus derramado na sua vida. A própria palavra diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida é vida que transborda. As nossas vidas precisam transbordar para a glória de Deus. E esse transbordamento independe da sua vontade. Independe da minha vontade, porque Deus é soberano. A Bíblia fala, nos ensina que Ele não nos dá o Espírito sob medida. O seu amor não é medido. Ele ama, Ele derramou a graça sobre nossas vidas. Então eu digo, a cruz não pôde conter Jesus. O túmulo não pôde conter, nem eu, nem você podemos conter. Cristo sempre haverá de transbordar através de cada um de nós. Então, a grande questão é, o nosso primeiro pilar é que o Senhor da missão, Ele vive. Ele não ficou morto, Ele não ficou crucificado, Ele não ficou no túmulo, Ele vive. E se essas mulheres, se esses discípulos tivessem guardado a palavra de Deus, iriam entender que Ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Mas tem mais uma coisa que me chamou muita atenção aqui nesse texto. No versículo 7, o texto diz, mas ide, dizei a seus discípulos, o anjo mandando um recado de Jesus, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Interessante, Pedro não era mais discípulo, Pedro não era mais apóstolo. Pedro, quando negou Jesus, ele abriu mão de suas convicções. Pedro abriu mão do seu apostolado. Pedro abriu mão do seu discipulado. Pedro abriu mão da sua fé. E sabe o que Jesus fez? Ele respeitou Pedro. Respeitou. Ah, ele não é mais apóstolo, ele não é mais discípulo, mas eu continuo amando a Pedro. Então você pode imaginar isso? Jesus passa por toda aquela pressão na quinta, a cruz na sexta, e quando ressuscita ao terceiro dia, ele lembra, diz aos meus discípulos, que eu vou encontrar com eles lá na Galileia, mas avisa Pedro também. Sabe o que é isso, irmãos? É amor. É amor que não se mede. Você não tem noção do quanto esse Jesus ama você, do quanto Ele deseja ter comunhão com cada um de nós. Você não tem noção do quanto Ele fica lá de cima, torcendo por cada um de nós. E eu digo, Pedro negou Jesus quantas vezes? A Bíblia relata que foram 3 vezes, né? Quantas vezes eu nego Jesus num dia de uma rotina minha no meu trabalho? De um dia de uma rotina minha na minha casa? Quantas vezes eu nego Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes nós pecamos num dia? Jesus nos ensina que apenas no pensar estamos pecando, estamos errando. Quantas vezes, queridos, nós temos errado com Cristo Jesus? Quantas vezes? Muitos estão amando de boca, muitos estão amando de palavra, mas negam nos seus atos, negam na vida. Jesus, Ele nos ama e nunca deixará de amar você. Não importa o seu pecado, não importa o seu erro, Ele nunca deixará de amar você, amém? Isso é maravilhoso. Quando você tem a certeza de que Deus ama você, Ele condena o seu erro,
Ele condena o seu pecado, mas Ele sempre vai amar você, não importa o erro que você tenha cometido, Ele sempre vai amar você. Eu tenho um amigo, ele quando se converteu, eu já falei dele aqui, né? O Mauro ele falava comigo: Alexandre, será que Deus me perdoou? Eu já matei. Ele me mostrou um sujeito que deu uma costa de cabeçada e deixou a cabeça do cara toda quebrada, o cara ficou meio louco, né? Ele chorava comigo: Alexandre, por que Deus não tira isso do meu coração? Eu falava para ele assim: olha, meu querido, sabe o que é isso? Isso é marca. Isso é marca na sua vida, para você nunca mais voltar para esse lado aí. É marca. Vai doer, vai machucar, tu vai chorar, é marca. Agora, que Deus já passou uma borracha, que Deus já te perdoou, com certeza. Esse Deus, Ele nos ama, não importa esse pecado nosso, o amor dEle transborda, Ele persiste em nos amar, mesmo que o homem seja infiel, Ele permanece fiel. Jesus sofreu na cruz toda aquela pressão, desde a sua prisão, açoites, crucificação, morte. Só que Ele sofreu tudo isso pensando em cada um de nós. Ele pensou em você, querido. Ele pensou nesse dia de hoje aqui, né? Onde estaremos mergulhados, imersos na sua graça maravilhosa. Essa graça que acompanha até aqueles que estão lá fora. Até aqueles que estão buscando o nosso mal. Até eles foram mergulhados na graça do Pai. Até eles têm a condição de se arrependerem e mudar de vida e provar do amor de Jesus. Só que nesse momento aqui, teve uma pessoa que estava totalmente abalada, abatida, se sentindo derrotada, destruído. Era Pedro. Pedro era um dos discípulos mais sanguíneos, mas era tão sincero, né? E teve um momento onde Pedro andou sobre as águas, ele, embora tenha afundado, Jesus pegou ele pelo braço, tomou e voltaram os dois andando sobre as águas para o barco. E Jesus repreendeu o mar, a tempestade. Então, houve um grande dilema entre os discípulos na ceia, onde Jesus estava falando da sua crucificação, da sua morte, e os discípulos estavam pensando: quem vai se assentar à destra do Senhor? E com certeza, alguns deviam imaginar: deve ser Pedro, porque Pedro andou sobre as águas. Olha, que feito que Pedro fez. E com certeza, aquilo subiu um pouquinho a cabeça. E o que aconteceu, queridos? Pedro passou então a caminhar tão perto de Jesus, que quando Jesus disse assim: olha, isso vai acontecer e todos vocês vão me abandonar. Pedro disse assim: olha, todos eles podem te abandonar, mas eu nunca te abandonarei. Eu nunca te negarei. Eles podem te negar, eu não. Aí Jesus avisa Pedro, lá em Lucas, no capítulo 22. Olha só, a conversinha de Jesus com Pedro. Lucas 22, versículo 31 ao 34. Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Ainda no versículo 57, quando Pedro é interrogado, Jesus já havia sido preso, né? E o versículo 57 diz assim: mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje
3 vezes me negarás, antes de o cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Com certeza Jesus passou conduzido pelos soldados, e naquela hora que o galo cantou, foi a hora que Jesus fixou os olhares em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra de Jesus, e ali ele se destruiu, ele se desconstruiu. Ele viu que ele não era uma rocha, ele era um punhado de barro mole, e chorou amargamente. Aquele homem, ele não conseguiu, a partir daquele momento mais, você pode ler o texto bíblico, ele não conseguiu mais conversar com Jesus, porque Jesus estava em poder dos guardas, e foi açoitado, e foi crucificado, e Pedro ficou arrasado, com certeza se cobrando da sua falha, se cobrando porque ele negou Jesus 3 vezes, porque a palavra se cumpriu, porque nada do que ele disse, ele realizou. E Pedro então ficou abalado. Jesus então, quando ressuscita, ele demonstra o seu cuidado, ele demonstra o seu amor com os seus discípulos. E aquele anjo, ele manda um recado para os discípulos e para Pedro. É como se dissesse: olha Pedro, embora você ache que não é apóstolo, embora você ache que não é meu discípulo, você é meu. Vai lá que eu quero conversar contigo, eu tenho um encontro com você. Não importa o seu pecado, não importa a sua falha, não importa que você tenha me negado, eu quero um encontro contigo, eu tenho um encontro marcado com você. Aí o que acontece, irmãos? Pedro vai a Galiléia para se encontrar. E embora esperando aquele tempo, né, no capítulo de João, capítulo 21, versículo 3, diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Eles não pegaram nada aquela noite. O que acontece? Pela manhã, Jesus aparece. E é interessante que para nós, Pedro saiu para pescar homens. Não. Pedro foi pescar peixes. Qual era o chamado de Pedro? Nós lemos, foi o primeiro versículo que nós lemos, Mateus 4,19. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Olha só. Ele estava tão abalado, e ele, como líder que era, ele disse: vou pescar. E os discípulos falaram assim: olha, nós vamos contigo. Ele estava tão abalado, que ele perdeu o seu chamado. Ele esqueceu do seu chamado original, que era: você vai ser pescador de homens. Ele foi pescar peixes, e aquela madrugada toda ele não pegou nada. Pela manhã cedinho, Jesus aparece na praia e pergunta: tem peixe aí? Eles falaram: não tem peixe, Senhor. Está aqui no capítulo 21. Jesus falou assim: olha, joga a rede do lado direito que tu vai pegar peixe. E eles já estavam ali a mais ou menos uns 50, 60 metros da praia, quase chegando. E eles obedeceram, jogaram a rede. E João registra algo tremendo, versículo 11 do capítulo 21. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. O comentarista Jerônimo fala que isso se refere à universalidade do Evangelho. Se refere à variedade de peixes que era conhecida no mar naquela época. O Evangelho é para todo mundo, é para o mundo todo. É o Evangelho. E quando Pedro lançou as redes sob a ordem de Jesus, ele pegou o peixe, obedecendo a ordem. 153 grandes peixes. E esse livro de João, ele nos dá alguns detalhes maravilhosos. E esse registro é maravilhoso. Ao reconhecerem que era Jesus, diz o texto que aqueles discípulos pularam no mar e foram até lá. Jesus havia preparado um café da manhã para eles. Alimentou-os e chamou Pedro. E aqui nessa conversa com Pedro, Jesus faz um caminho de volta da negação de Pedro. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama?
Pedro responde: Senhor, eu te amo. Jesus novamente: Pedro, você me ama? E Pedro começa a se lembrar que ele havia negado Jesus 3 vezes. E ele diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. Pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro não aguenta mais, ele chora compulsivamente por ter tido a oportunidade de dizer para Jesus em vida: eu te amo, Senhor Jesus. Ele fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. O segundo pilar para uma igreja saudável é esse amor que não pode ser contido no recipiente, é esse amor que não pode ser segurado na sua vida, é esse amor que precisa transbordar de dentro de cada um de nós. Pedro, embora tivesse negado, embora tivesse agido daquela forma para Jesus, ele continuou um discípulo amado, alguém que Jesus tinha grandes projetos, grandes sonhos para realizar. E hoje, querido, não é diferente. Hoje não é diferente em nossas vidas, porque muitas das vezes nós vamos negar, muitas vezes nós vamos errar, muitas vezes nós vamos pecar, mas Jesus Cristo sempre está presente, sempre está pronto para perdoar e agir com justiça em nossas vidas. A minha pergunta é: a que Cristo você tem buscado? A um Cristo vivo ou a um Cristo morto? Porque um Cristo vivo, ele tem que ser verdade na sua vida, na minha vida. De que forma você tem amado a esse Deus? É quando tudo vai bem? É quando a despensa está cheia? É quando tem saúde? Ou é a todo momento? Jesus questiona Pedro: amas-me? Você ama a Deus? Muitos vão dizer: eu amo a Deus. Ama de verdade? Incline sua cabeça onde você está nessa hora. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui. A gente quer estar aquele louvor: eu vou passar pela cruz, me quebrantar. Eu queria que você estivesse em oração nesta hora. Chamar o Jefferson aqui para nos ajudar. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender.
cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde a oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Precisamos passar pela cruz. Pedro, ele se arrependeu, mas ele teve um momento seu de ser consertado por Jesus. Jesus lhe deu essa oportunidade. Ele fez o caminho de volta para Pedro, perguntando 3 vezes se verdadeiramente ele amava Jesus. E Pedro teve a oportunidade de levantar o seu altar, de levantar o altar no trono do seu coração, que estava derrubado por causa das suas negativas. Querida, minha pergunta para você nessa noite é: você deseja reconstruir o teu altar de adoração? Você deseja reconstruir a sua vida na presença desse Jesus maravilhoso? Você deseja receber a esse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Eu quero te dar a oportunidade de você entregar nessa noite a sua vida a Jesus. A igreja está em oração. Eu pergunto a você: você deseja isso? Levante sua mão, porque eu quero orar por você. Levante sua mão em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida diante do Pai. Há alguém nessa noite? Levante sua mão agora em nome de Jesus. A oportunidade é dada nesta hora. É para quando houver vida em você. Você deseja esse Jesus hoje? Levante sua mão em nome de Jesus. Há alguém? A oportunidade é dada. Que você possa escolher estar na casa, estar na presença do Pai. Nós estamos em oração. Eu quero chamar o nosso pastor Cândido aqui acima. Se não houver ninguém, eu digo a você que decisões foram tomadas hoje. E a minha oração é que o Pai te conceda nova oportunidade de estar na presença do Pai. Senhor, obrigado por esta palavra tão preciosa que recebemos hoje. Pilares de uma igreja saudável. E hoje o Teu Espírito nos conduziu por meio do amor. Pela manhã, com o seminarista Miguel, amor para servir ao Senhor. À noite, amor para se render ao Senhor. E nós queremos te agradecer, Pai, porque a igreja tem pregado a Tua palavra. Nós queremos lhe agradecer, Pai, por cada convidado, cada pessoa que ouviu esse sermão, cada pessoa que compartilhou o culto da Tua igreja, cada pessoa que está unida à primeira igreja batista em Maricá para a propagação do Teu Evangelho. Que em nome de Jesus, a Tua igreja continue marchando firme. Abençoe o pastor George, a Andréia, seus filhos, esta família que tanto nos inspira. Mostra, Senhor, ao Teu filho, mostra a esta família mais e mais a Tua graça, a Tua bondade, o Teu grande amor. Nós queremos lhe agradecer e também lhe suplicar que o Senhor guarde cada irmão e cada irmã no regresso à sua casa. Assim como também, Pai, te suplicamos pelos nossos amigos e irmãos que estão acompanhando esta oração via internet e acompanharam o culto da nossa igreja. Que igualmente sejam abençoados e tenham uma semana de vitórias. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido,